Então, o que que a gente vai falar? Cor de estampa que não bate na sublimação, tá? Não, né, não tem a ver com serigrafia hoje, nem com transfer laser. Se você tiver esse tipo de dúvida na serigrafia ou no transfer laser, manda aí que eu faço conteúdo sobre isso, tá? Quem tiver dúvida, for surgindo dúvida enquanto eu tô falando, pode mandar no chat do Instagram, do YouTube, que eu vou ler depois que eu terminar, tá? Então pode mandar em qualquer um dos dois chats que eu vou ler depois que eu terminar. Então não espera eu terminar de falar tudo para mandar suas perguntas, senão você vai esquecer. Às vezes no meio aqui que eu tô falando surgiu uma dúvida, já manda que eu vou responder, beleza? Mesmo que eu responda depois da live, tudo bem. Se eu responder depois, tudo bem. Mas se surgir a dúvida, pode mandar. Então a gente vai falar de cores que você tá no computador de um jeito, na estampa não bate de jeito nenhum com o que está no computador. E muita gente acha que isso na sublimação, tá? Muita gente acha que isso só tem a ver com perfil de cor, com tinta. Isso é o que, na verdade, é o que você busca de informação. Se acontece esse tipo de problema, você vai no YouTube, você vai no Google, você acha as informações básicas aí, que é configurar o perfil direito, colocar um perfil de cor bom, bem configurado, colocar uma tinta boa. Mas tem muita coisa que eu vou falar aqui que com certeza não tem na internet. Na verdade, eu até pesquisei antes de montar esse roteiro para essa live aqui, justamente para não falar o que vocês já sabem, coisas que ninguém fala e que eu vi também, né? Que eu vi acontecer. Quem acompanha a gente sabe que a gente visita muita empresa aí, sempre visitou antes, né? Antes da gente começar a fazer essas lives aqui. E a gente pega muita coisa de muitos clientes diferentes, de tamanhos diferentes, né? Então tem coisas aqui que simplesmente você não encontra na internet ninguém falando, tá? Como as lives eu tento sempre fazer assim, tá? Basicamente, então, vai estampar a caneca, vai estampar a camiseta. Às vezes você estampa a camiseta, a cor bate. Às vezes você estampa a caneca, o mesmo desenho, a cor não bate. Às vezes o cara quer uma arte específica aí, igualzinha na camiseta, igual na caneca. Você bate, você estampa na camiseta, putz, ficou perfeito. Aí você vai pra caneca, do nada, para o negócio. Você não consegue entender por quê, qual que é a lógica disso, como que funciona em um e não funciona no outro. Então é disso aqui que a gente vai falar hoje. Não só isso, né? Mas tudo que envolve esse tipo de coisa. Arquivo em branco, muita gente não tem noção, tá imprimindo uma arte do nada, sai em branco, você imprime, não sai nada, tá? Então tem algumas coisas que você tem que se atentar, tá? Umas coisas a gente descobriu faz pouco tempo que isso acontece, tá? Não é um negócio de faz tempo, a gente descobriu faz pouco tempo, mas tem coisa que desde sempre a gente sabe, muita gente não percebe, e aí vai imprimir um desenho específico, ficar branco, não entende. Em branco assim, não sai nada, não estampa nada. Não tô nem falando de jato entupido, né? Que isso também é uma coisa que a galera também não percebe, mas não é disso que eu tô falando, tem outras coisas de configuração que tem a ver com estampa saindo completamente branca, tá? Conversão, quando você converte um arquivo em bitmap, às vezes por algum motivo específico, você precisa converter ele em bitmap, ou CMYK, ou RGB, né? Converter em algum outro tipo de arquivo e ele muda a cor também, é importante vocês prestarem atenção nisso. Eu tenho um cachorro aqui, ó, galera. Ó, deixa eu mostrar aqui ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? E ele tá roncando. Eu não sei se tá, se tá saindo na live. Se ele tiver saindo, se o ronco dele tiver saindo na live, me avisa que eu vou acordar ele, tá? Eu vou pôr ele pra longe aqui, tá? Se não tiver saindo o ronco dele na live, não tem problema. É que esse microfone, eu comprei um microfone muito bom e ele tá pegando áudio de tudo quanto é lado aqui. Então, vamos continuar aqui. Coisa importante, assim, vamos falar do básico, do básico, do básico, quando se fala em cor, que muita gente não fala, né? Muita gente não aborda esse tipo de assunto, que é você tá usando um programa de edição de imagem original, tá? Tem gente que fala que não tem nada a ver, que você pode usar o craqueado, que não tem nada a ver. Mentira, tá? Então, mas dá pra ouvir, ô Bruna, se der pra ouvir meu cachorro, eu vou tirar ele daqui, ó. Ele tá dormindo aqui, coitado, ó, mas ele ronca muito. Ele é uma da raça Pug e ele ronca muito. Aqui tá escuro, não dá pra ver ele direito. Então, usar um programa original é muito importante, tá? Eu não vendo programa, não vendo CorelDRAW, não vendo Photoshop, não vendo Illustrator. Tem o Inkscape é interessante porque ele é de graça, né? Inkscape, ele é um programa de edição de imagem de graça. Logicamente ele não tem todas as funções que tem CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, mas ele é um programa de graça e para início é muito bom e ele não dá problema de cor por ser falsificado, porque ele não existe versão falsificada, ele é original e de graça, né? CorelDRAW já tem a versão, não é falsificada, que a gente fala é craqueada, né? Você está usando sem a permissão de usar,
Photoshop a mesma coisa, Illustrator a mesma coisa, tá? E isso sim, a gente descobriu não faz muito tempo que isso afeta sim nas cores. Por algum motivo tem alguma configuração, parece que essas empresas sabem, né, que você vai fazer esse tipo de coisa, e elas põem alguma programaçãozinha no software que te atrapalha em relação a cores. Porque esses softwares são todos de impressão profissional, né? E todo mundo que é profissional, independente se você trabalha com sublimação, com serigrafia, se você trabalha com só imagem para pôr na internet, ou banner e tal, você tem perfil de cor, tá? Até com quem imprime banner, plotter, solvente, aqueles banner grandão, tem o perfil de cor para imprimir aquilo, né? E eles sabem disso, e eles parecem que fazem algum tipo de configuração nesses programas que te inibe isso daí, você acaba não conseguindo utilizar o perfil de cor de forma correta e as cores não batem no final. Então, uma coisa que ninguém fala na internet aí, mas sim, o fato do programa ser original não é que, vou usar o craqueado, vou ter problema. Aí vai falar, Felipe, eu uso o programa craqueado há 10 anos e nunca tive esse problema. Tudo bem, não estou dizendo que você vai ter, mas alguns casos sim de cor tem a ver com isso. A pessoa comprou a versão original, mesma configuração, mesmo tudo, ficou perfeita a estampa, tá? Então, tem sim o fato de ser programa craqueado original. Então, é uma das coisas que você precisa olhar. Não vai botar a culpa na tinta, independente da marca de tinta, tá? A gente sabe que sim, tem marcas de tinta que tem mais pigmento, que tem menos, que dá mais cor, menos cor. Mas tonalidade diferente, tipo assim, pô, o negócio é azul, saiu verde. O negócio é roxo, saiu vermelho. Não tem a ver com a tinta em si. Tem algumas coisas que você tem que olhar, mas na maioria das vezes não tem a ver com a tinta, tonalidade da tinta, assim, mudar completamente, tem alguma coisa muito além da qualidade da tinta. Já falei dos programas, é uma das coisas que você precisa analisar, tá? Não tem como fugir disso, tá? Você precisa analisar tudo em volta, ambiente. Então, o ambiente que você trabalha, sim, interfere nas cores, tá? Se você imprimiu uma arte hoje, você vai fazer um serviço de 500 camisetas. Imprimi as 500 folhas, 500 desenhos eu vou imprimir hoje, vou estampar 200 hoje, 200 amanhã e 100 depois de amanhã, né? Isso dá diferença de cor. A forma como a tinta, o tempo de que você deixou a tinta assentar no papel é um tempo diferente de um para outro. Então, sim, na hora de jogar a tinta no produto final, vai dar diferença de cor. Isso é comprovado, tá? O ideal, eu já falei em live, é você sempre trazer pelo menos uma hora antes para perto da impressora ou até na bandeja da impressora, imprimir e deixar descansar por pelo menos uma hora, tá? Isso é uma centagem boa que você vai dar. Mas se você fizer isso, depois pegar uma parte desse desenho, mesma arte, mesmo cliente, e estampar no dia seguinte, vai dar sim diferença de cor, muito provavelmente, tá? E você pode até perder as peças, então toma cuidado. O ideal, assim, se é muita quantidade, é impossível fazer tudo no mesmo dia, tudo bem, né? Mas dê preferência para começou, termina, para você não ter diferença de cor na estampa. Você está vendo que até agora não tem nada a ver com tinta, tem tudo a ver com o processo em si, né? Então, tudo que envolve a sublimação, tudo, papel, tinta, impressora, prensa, aonde você está, interfere na cor, pode interferir na cor, tá? Então não jogue só a culpa na tinta, ou só a culpa no perfil, alguma coisa assim, ou só a culpa no papel, não. Todo mundo é culpado até que se prove inocente, tá? Beleza? Eu só tô lendo aqui as perguntas que eu mais recebi, tá, galera? Eu vou falando em cima delas, tá? Porque eu acredito que, como uma quantidade elevada da mesma pergunta, acho que muita gente tem a mesma dúvida, né? Eu já vi impressora só dela estar um pouquinho inclinada, dando diferença de cor, tá? Um pouquinho que ela tá inclinada, as cores é jogada diferente, de forma diferente no papel, e ela dá a diferença de cor, tá? Então, toma cuidado com isso. Prensa sempre planíssima, tá? A mesa sempre plana, mesa firme, porque tem mesa que é bamba, você vai imprimir, a impressora vai imprimindo, a mesa vai balançando junto, então isso também interfere em cor, porque aonde vai certinho a gota da tinta, vai mudando de lugar. E as cores nada mais é do que mistura, né, das 4 cores que tem no tanque. Então é a mistura delas. E dependendo da forma como a sua impressora jogar no papel, vai interferir na hora da estampa, tá? Então, as cores podem mudar sim, se você colocar, só de você colocar a impressora numa superfície que não tá plana ou não tá firme,
tá? Então, outra coisa que você precisa analisar. Coisa simples, ó, tudo que eu falei é simples de resolver, né? Coisa simples que não vai te dar dor de cabeça. Aliás, vai te dar dor de cabeça se você ignorar, né? Corrente de ar, é por isso que eu falo, não só pelo fato de perder caloria na prensa e tal, não é interessante você trabalhar perto de corrente de ar, principalmente na impressão, né? Uma corrente de ar que bata enquanto a impressora está imprimindo também vai dar diferença da cor, porque a gota da tinta, onde vai cair no papel, vai ser diferente de onde ela deveria cair, tá? Então, sim, dá diferença de cor se você trabalhar na frente de uma janela, na frente de uma porta. Não tem problema se a impressora ficar perto de uma janela de uma porta, desde que na hora que você estiver imprimindo, fecha. Qual o problema de fechar só na hora da impressão, tá? Para você não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, importante aí você sempre se ligar no ambiente que você está trabalhando. Se hoje está muito calor, aqui em São Paulo, ontem estava um calor de rachar e hoje já está frio em São Paulo, tá? Então, se imprimisse ontem um serviço e hoje fosse imprimir o mesmo serviço, pode sim dar diferença na cor, tá? E às vezes é uma diferença sutil, na maioria das vezes é diferença sutil, mas é o suficiente para o seu cliente perceber que uma parte do pedido dele está de uma cor e uma parte está de outra cor. Corte de tecido perto de impressora. Isso aí a gente pegava direto, principalmente plotter, principalmente impressora grande. Pegava direto isso aí. Então, assim, a pessoa tem o corte, onde ela corta o tecido, né, com máquina, bem pertinho da impressora. Aquelas partículas de tecido, né, aqueles pozinhos do tecido no ar, vai entrando ali onde está a impressora, e sim, ele dá diferença de cor, porque tecidos coloridos vão se misturar com a tinta não, né, com o que está sendo impresso no papel, e na hora que você estampa, dá diferença de cor, sim, tá? Isso eu já vi com meus próprios olhos, tá? Eu já vi isso acontecer, e assim, é bem comum, na verdade, isso. Então, a galera que tá mais tempo dificilmente corta o tecido perto, tanto da prensa, na prensa também dá diferença, tá? Também atrapalha a prensa e na impressão também. Então, as pessoas que têm mais tempo, né, geralmente eles já sabem disso. Então, corte de tecido longe de onde está a impressora, tá? Então, quem tem um corte dentro da empresa, alguma coisa assim, tira de perto da impressora, porque às vezes é isso que está sendo sua dor de cabeça, você já botou a culpa no Deus e o mundo e não percebe que é o raio do tecido que você está cortando do lado da sua impressora, tá? Peraí, vamos aqui. Dá para você analisar a tinta fisicamente também, lógico, né? É normal, sim, que a tinta preta seja um pouco amarronzada na sua mão, obviamente, na impressão, na estampa, não. A estampa preto tem que ser preto, né? Mas na sua mão não tem problema da tinta ser um pouco amarronzada. A própria tinta da Vir, ela é um pouco amarronzada na mão, tá? Então, às vezes a pessoa recebe a tinta, nossa, a tinta tá marrom. É normal, não é marrom, ela ainda você sabe que é preto, mas é um pouquinho amarronzada, normal, tá? Isso não só a tinta da Vir, outras tintas são assim também, mas na estampa, obviamente, ela tem que ser preta. Então, análise fisicamente. As outras cores, não. O ciano tem que ser ciano, magenta, magenta, amarelo, amarelo, e o preto pode ser amarronzado ou preto, tá? Não tem problema. O amarelo, às vezes, alguns aditivos dentro dele deixa ele um amarelo um pouco mais escuro, assim. Às vezes você pega o amarelo assim, o frasco, na parte de cima tá um pouco mais escuro que na parte de baixo. Você acha que, sei lá, caiu um pouquinho de tinta preta e contaminou o amarelo, mas não. Tá? É do próprio aditivo lá. Você não chacoalha a tinta assim, tá? Na última aula que eu falei sobre tinta, eu falei que isso é um absurdo fazer, não chacoalha, você pode dar uma mexidinha assim para evitar bolha, não chacoalha, tá? Pode dar uma mexidinha assim, não tem problema. Então analisa fisicamente. Se a tinta azul tá muito esquisita, tá um azul meio esverdeado, alguma coisa assim, aí você já pode condenar a tinta aí, eu nem colocaria, tá? Mas as tintas, elas têm que ser sim da sua cor certinha, só o preto que pode ser um pouco amarronzado. Então analisa também a tinta fisicamente, tá? Para ver se também isso não é tinta, né? É uma das coisas que é, obviamente, né? Primeira coisa que você vai analisar antes de tudo, imprimiu, esquece papel. Não olha no papel de jeito nenhum, tá? Você jamais na sua vida vai conseguir acertar a cor no papel certinho como tá na arte do computador. No papel nunca, você vai acertar na estampa. Então tá lá, você imprimiu no papel, tá completamente diferente. Você fala: não, vou imprimir, ficar ajustando as cores aqui até eu acertar no papel. Você vai ficar até a morte e você não vai conseguir, tá? Não dá para acertar no papel as cores. Você vai primeiro estampar para você saber se a cor está certa ou não, tá? Então,
Perfil de cor, primeira coisa, comprou a tinta independente da marca, só compre tinta que tenha perfil de cor, pelo amor de Deus. É básico, tá? Deixa eu ver como é que tá a live aqui. Tô achando que o Wi-Fi tá meio zoado, peraí. Ah, foi. Não, beleza. Então, assim, é básico, se comprou a tinta, tem perfil de cor. Se o cara falar, não sei, se o vendedor falar que nem sabe o que é perfil de cor, toma cuidado, tá? Eu já pularia fora. Então, assim, perfil de cor você precisa ter. Quem tá iniciando agora, perfil de cor é um, é um programa que, assim, a sua impressora ela foi feita para trabalhar com tinta, jato de tinta, as normais, pigmentadas, normal que foi feita para ela, original. Ela foi feita para trabalhar com a tinta original. A Epson, né, no caso de sublimação, foi feita para trabalhar com a tinta original. Você entra com a tinta sublimática é completamente diferente da tinta original. O tipo de pigmento, o amarelo não é igual aos dois. Se você botar um do lado do outro, você vê que não é igual. E a sua impressora ela nasceu sabendo imprimir na tinta original. Você entra com a sublimática, você está colocando uma tinta completamente diferente. Ela vai imprimir como se ela estivesse imprimindo com a tinta original, então as cores vai ficar completamente fora, tá? E esse perfil de cor, para quem está iniciando, é um arquivo que você instala na impressora, configura na impressora para ele aprender a usar a tinta sublimática. Então você está ensinando a sua impressora a trabalhar com a tinta sublimática. Basicamente, quando a gente fala em perfil de cor, é isso, tá? Eu vou fazer uma live só sobre perfil de cor, bem mais aprofundado, mas visão geral para quem está iniciando, perfil de cor é um arquivo que ensina a sua impressora a trabalhar com tinta sublimática, tá? E cada tinta sublimática tem seu aditivo, tem sua pigmentação. Então, cada marca tem seu perfil de cor e sua forma de configuração. Então, quem te vende a tinta, você não precisa obrigado a saber isso. Quem é obrigado a saber isso é quem te vende a tinta. Ele tem que te vender a tinta e te passar o arquivo para você instalar na sua impressora para você conseguir acertar tudo. Então, a primeira coisa que você vai analisar se está tudo certo a configuração, se bate 100% com quem vendeu a tinta te mandou fazer. Às vezes, você faz a configuração lá, esquece de salvar, imprime, não bate. Você vai lá, faz a configuração de novo, esquece de salvar, imprime, não bate as cores. Então, certifica, isso aí a gente pega, olha, praticamente todo dia, tá? Realmente a galera esquece de salvar e assim, aplicar ali para ficar salva aquelas configurações, tá? Então, olha direitinho, vê se a configuração tá bem feitinha, primeira coisa de tudo, tá? Aí agora você vão analisar algumas coisas mais aprofundadas aí. Programa se ele é original, tá? Como eu falei no começo, conta muito. Ah, mas o meu não é. Ferrou? Ainda não. Então vamos analisar outras coisas. Pode ser que sim, pode ser que seja esse o seu problema, pode ser que não, tá? Então, mas é um fator. Às vezes, se você acertar tudo que eu falar aqui, tiver tudo certinho, se a última coisa for o programa de edição de imagem, que não é original, você vai ter que trocar para ver se é isso e acertar, tá? O que a gente faz aqui para saber, às vezes, se é o programa original ou não da pessoa, a gente pede para ela mandar arte, manda arte para nós, tá? Eu vou explicar por que ela tá mandando a arte dela para nós. A gente tem um computador aqui com o original e com um craqueado para fazer teste, né? E aí a gente mostra nos dois e vê que os dois tá dando diferença. Imprime no mesmo computador, mesma arte, estampa igual, estampa junto os dois e vai ver que tá dando diferença. Então a gente conseguiu comprovar aqui que sim, o craqueado pode dar problema. É todos os craqueados que dá? Não. Muitos clientes falam assim, não, imprime normal, nunca deu problema, sem problema. Mas é uma das coisas a se considerar. Tá? Então, primeiro a configuração, ver se está tudo certinho, depois você vai ver se o programa é original, tá? Esquemas de cores da arte é importante. Quando você não criou a arte, quando você não foi você quem criou a arte, é muito importante você pegar, olhar lá no conta-gotas a composição da cor. Então tem lá, tá um preto, você imprime, o preto sai amarronzado, né? Que nem alguma pessoa falou aqui no chat, sai amarronzado. Você vai lá no conta-gotas, no CorelDRAW, Photoshop, e olha lá a composição da cor dele. Você vê que ele não é preto puro, você vê que ele é um preto com bastante magenta. Tem lá um preto com bastante magenta. E aí aí você descobre, né, que não é um preto puro e que a sua impressora só está reproduzindo o que a arte está mandando. Então, no computador, visualmente, parece preto, mas sim, na composição ali tem magenta e na hora de imprimir, a impressora olha, opa, tem preto aqui, tem magenta aqui, vou jogar magenta aqui, tá? E aí, dependendo da marca da tinta, tem pigmento que é mais forte que um do que o outro, então também tem isso, tá? É importante você se atentar a isso. Então,
vê a composição da cor, vai lá no conta-gotas e olha, se é uma arte que tá vetorizada e dá para você mudar, muda. Tem um preto lá na arte, está saindo marronzado, você olha na composição, tem magenta, tem azul misturado ali, pega todo aquele preto, pinta de preto mesmo puro, e aí sim você vai ver que não vai dar problema mais nenhum. Você não precisa nem mexer em configuração de perfil, na própria arte, tá? Isso aqui que eu tô falando agora se você já descartou configuração de perfil, já tá tudo certinho, né? Então, composição de cor muda bastante, então se não só no preto, várias outras cores, tá? Então você olha lá no azul lá, tá saindo esverdeado, você olha a composição do amarelo dele tá lá em cima, visualmente você não percebe isso, mas na hora da estampa sim, porque a impressora vai obedecer a composição da cor, ela vai jogar amarelo ali, se tá dizendo no CorelDRAW que tem amarelo ali, sua impressora vai jogar amarelo ali, tá? E aí na hora que você estampa, o amarelo sobressai do azul aí, dá um verde aí, e você fica sem saber o que está acontecendo. Então, é importante em artes que não foi você que criou, tá? Que você se atente a isso. Muito importante, tá? Composição das cores na arte. Depois você analisa o jato de tinta. Muita gente esquece disso. Eu falo sempre. Acordou de manhã, vai fazer um serviço, jato de tinta, dá uma olhada como é que tá os jatos de tinta. Se tiver algum falhando, limpa até sair tudo, até ficar tudo perfeito. Vai fazer um serviço de manhã, um à tarde, um à noite. Eu aconselho que sempre que você for fazer um serviço, imprime um jato de tinta aí. Compra umas sulfites aí 75 gramas, baratinho, tá? Só para você fazer isso. Então, sempre que antes de começar um serviço, imprime o jato de tinta para você ver se tá todos os bicos certinho. Por quê? Porque às vezes você não percebe, tá lá, você manda imprimir, tem uma cor lá. Peraí, deixa eu. Acho que no YouTube caiu. Não. O YouTube caiu e voltou. Então, assim, tem uma cor lá que você quer fazer, é uma mistura, sei lá, magenta e azul, por exemplo, a cor. Você mandou imprimir, só que o jato de tinta azul, vários pontos, né, do azul ali, vários pontos tá entupido, né, não tá jogando o azul direito. Então a quantidade de azul que deveria jogar já não vai ser a correta, e a quantidade do magenta vai ser a correta, se todos os jatos do magenta estiver perfeito. Se tiver jato do azul entupido, vai jogar o azul, vai jogar o azul na quantidade errada, o magenta na quantidade certa, na hora de estampar vai dar diferença na cor. Porque a sua impressora vai tentar imprimir aquela cor ali com base certinha no que o CorelDRAW está mandando. Mas se tiver jato entupido em qualquer uma das cores que compõem aquela cor ali, vai dar diferença na estampa final, tá? Então, verificar os jatos é de extrema importância, tá? Se o som sumir aí, me avisa, tá? Que eu tô batendo a mão direto aqui no microfone. Temperatura, já de tinta que eu coloquei aqui. Temperatura da prensa. Isso também eu nunca vi ninguém falar. Tem gente que coloca assim, vou estampar com 180 graus, vou estampar com 170, com 190. Assim, a sublimação é uma ciência. A gente sabe que a tinta sublimática, ela sublima, né? Ela acontece a sublimação com 200 graus, certo? Eu não entendo gente que fala para imprimir com 190, com 180, eu não entendo. Imprimir com mais não tem problema, tá? Mas, e qual que é o problema disso? Cores, dependendo do pigmento, ela sublima com mais ou menos temperatura. Se você fizer com 210, 205, 210, é certeza que todas as cores vão sublimar. Tá? Às vezes, se você faz com 190, por exemplo, às vezes o preto sublima mais do que o amarelo, por exemplo. Aí tem uma cor que depende dos dois, o amarelo está sublimando menos, ela tá tendo menos calor para sublimar, ela está sublimando menos, e aí você estampa menos. No final das contas, a estampa sai pior, tá? Sai pior não, sai a cor errada. No final das contas, a estampa sai a cor errada. Então, não sei se. Acho que ficou claro esse conceito aí, né? Não sei se eu estou explicando de forma clara, mas só para vocês entenderem. Se você não está na temperatura certa para a sublimação acontecer em todas as cores, dá a diferença de cor. Porque vamos supor, isso é meio absurdo acontecer, mas vamos supor, você dá lá 180 graus, o amarelo sublima 100%, o magenta sublima 20% só do que ele deveria, porque a temperatura não está na temperatura correta. Então vai dar diferença na cor final. Então muita gente nem repara nisso. Às vezes é temperatura que faz acontecer isso. De forma que, se a temperatura também estiver acima, ela pode queimar a tinta, tá? E a tinta pode sair, a cor pode ser amarelada, às vezes nem sai a cor,
tá? Isso acontece também. Se você passar da temperatura ideal também, que você pode queimar a tinta. A tinta pode simplesmente nem aparecer ou ela aparecer amarelada. Então, às vezes você tá com uma estampa lá toda amarelada, não sabe por quê, se tá estampando com 250 graus, né? Então, tem muito disso também. Temperatura de menos você tem problema, temperatura de mais você também tem problema nas cores, tá? No caso, se a temperatura tá demais, o papel sai amarelado, tá? Você consegue ver o papel saindo amarelado, tá? Então, se você vê um papel meio amarelado é porque passou a temperatura um pouco do que ele deveria. Então, o papel azul, por exemplo, lá da Vir, é mais fácil de ver, né? Sempre você estampa, ele sai meio amarelado, você sabe que você passou da conta. Você pode diminuir um pouco a temperatura, tá? E aí as chances são que as cores não vão bater também. Beleza, o que mais? Papéis diferentes, também resultados diferentes, tá? Porque dependendo da qualidade do tratamento do papel, o papel ele absorve mais ou menos tinta, às vezes ele absorve não por igual, absorve o amarelo um pouco mais do que o magenta, o azul um pouco mais do que o preto, e na hora de estampar também dá diferença de cor. Por isso que eu bato tanto na tecla de vocês pegar um papel top aí de sublimação para trabalhar. Papéis que eu nunca vi esse problema acontecer, desse específico, o Avirso, azul, fundo azul, o Jojo e o Globinho, tá? São 3 marcas de papéis aí que não dá esse tipo de problema aí. Então tem papéis aí no mercado que absorve mais ou menos tinta de uma e de outra, na hora de estampar joga menos do que deveria de uma cor e mais de outra, e aí a cor não bate, tá? Vocês têm que sempre ter em mente que as cores nada mais é do que a mistura que a sua impressora faz para fazer a cor. Sua impressora só tem 4 cores principais, né? Magenta, ciano, amarelo e preto. Então, a sua impressora, ela entende as cores ali como está no CorelDRAW, tem que jogar 20% de magenta, 20% de amarelo, 20% de ciano e 10% de preto. Essa cor é essa, então eu vou jogar exatamente isso no papel. Ela faz isso. Se o jato estiver certinho, ela vai jogar tudo certinho. Se o jato estiver entupido, ela vai tentar, mas não vai sair tinta, então ela vai jogar menos do que deveria. Se o papel absorver mais uma cor do que outra, também na hora de estampar vai dar diferença, tá? Então são coisas aí que você não vê ninguém na internet falando, mas faz muita diferença, tá? Bom, sobre esse assunto é